E-book sem receitas low carb, coma bem e com saúde. Valor promocional, link na descrição. Por volta de 1914, na guerra, Hercule Poirot teve uma tática de ataque para que o seu batalhão conseguisse vencer o inimigo. E a tática dá certo, porém, ele acaba perdendo o seu capitão e tendo o rosto desfigurado. Sua amada o visita no hospital, mas ele não quer olhar para ela porque tem medo da sua reação ao ver o seu rosto desfigurado. Mas ela diz que tem a solução. É só ele deixar o bigode crescer. Cerca de 20 anos depois, Poirot, sozinho e agora com um bigode gigante, para esconder sua cicatriz, observa a dança quente de um casal, Simon e Jack. Jack encontra sua amiga Lynette no balcão e conta a ela que está noiva. Se gaba do marido, ela não devia ter feito isso, e pede a Lynette um emprego para o seu noivo. Ela aceita, e em seguida, Lynette dança com Simon, o que provoca ciúmes em Jack, visto que a dança é bem apimentada e provocadora. Alguns anos depois, vemos que Simon deixou Jack para ficar com sua melhor amiga, Lynette, e agora os dois estão em lua de mel no Egito. E Poirot também foi para lá para comemorar com eles, encontrando seu amigo Bulk nas pirâmides de Gizé. Na cerimônia de casamento, Bulk explica a Poirot que a maioria das pessoas ali presentes, na verdade, não tem muita afeição por Lynette. Em seguida, não demora muito para o sonho de Lynette se tornar um pesadelo. Jack aparece na festa, sempre com um olhar intimidador para o casal. E, o pior, Poirot conversa com ela e descobre que está fissurada por Simon. Ela diz: há um motivo pelo qual o coração é o órgão do amor. Morremos se ele parar para descansar. E eu não morrerei sozinha. Pode ter certeza. Para piorar, ela porta um calibre 22 em sua bolsa. E diz que uma única bala bastaria para curar um coração partido. Pretendendo usá-la, Poirot aconselha Simon e Lynette a irem embora, a cancelarem lua de mel, porém, eles não o fazem. Em seguida, os recém-casados vão fazer um passeio de barco pelas águas do rio Nilo e convidam alguns amigos para o passeio. Dentre eles, Poirot, Andrew, um primo de Lynette, a cantora Salome Otterburn e sua filha Rosalie, a qual é melhor amiga de Lynette, Louise, a empregada de Lynette, sua madrinha e até seu ex-namorado, Dr. Linus, embarcam para o passeio. Já na embarcação, a noiva se sente tensa e confessa a Poirot que, mesmo estando entre amigos e familiares, não confia em nenhum deles. O primo de Lynette quer tratar de negócios em plena lua de mel. Percebe-se que ele tem mágoas com a noiva e sua amiga Rosalie também, pois acha que seu modo de fazer negócios não deveria mudar depois do casamento por causa de homem. Bulk confessa a Poirot estar apaixonado por Rosalie e que sua mãe não aprova a união. O barco ancora em Abu Simbel, um templo antigo, no qual os passageiros irão fazer um tour. No templo, a mãe de Bulk deixa claro o seu desprezo por casamentos, romances e pela nova paixão de seu filho, que agora não parecia esconder a relação, já aprovada pela senhora Otterburn, a cantora. Agora cada um foi para um canto dentro do templo, e o clima fica tenso enquanto os recém-casados pararam para namorar e são observados por alguém. Em seguida, uma enorme rocha é empurrada sobre eles, mas, por pouco, não acerta o casal. A tempestade de areia que estava muito longe chega até eles. Isso parece um mau presságio. Todos retornam para o barco, e Lynette percebe que tem uma companhia indesejada a bordo. Jack acaba de embarcar, e onde o casal está, ela também está sempre à vista encarando. Jack conversa com Poirot e diz a ele que as mulheres dos faraós eram enterradas vivas e que ela não sobreviveria sem Simon. Simon e Lynette estão se beijando na frente de Jack e Lynette a provoca. Pede perdão
por toda a dor que causou e vai para o seu quarto dormir. Enquanto isso, Simon e Jack começam a discutir feio. Ele a ofende de diversas maneiras que nunca amou. Jack se altera e atira nele, acertando sua perna. A arma foi chutada para debaixo do sofá e Simon fica sozinho no salão, enquanto Rosalie leva Jack para o quarto e Bulk procura o doutor e a enfermeira. A enfermeira cuida de Jack e o Dr. Linus procura por Simon. De repente, uma mulher grita assustada com algo. Uma vítima. Lynette foi morta por uma arma calibre 22, deixando assim Jack como a principal suspeita. Porém, ela estava com a enfermeira a noite inteira, mas a arma dela estava debaixo do sofá na noite anterior, indicando que alguém a pegou. Bulk e Poirot investigaram o caso, interrogando primeiro o marido de Lynette. Ele diz que não estava feliz com o ex-namorado de sua noiva no navio e que a empregada Louise tinha se desentendido com ela uma vez e que recentemente ficou responsável por cuidar do colar de brilhantes de Lynette. Eles checaram se o colar está mesmo no local, porém ele foi roubado. Agora, a empregada é interrogada. Ela diz que Simon pode ficar na sala durante o interrogatório, pois não quer manter segredos dele, o que soa estranho. E diz que já foi noiva, porém Lynette pagou para o rapaz deixar sua empregada em paz. Acrescentou que não conseguiu ver nada no momento do assassinato. Simon sente pena dela e diz que a protegerá. O detetive agora investiga o Dr. Linus, que é ex de Lynette, e o acusa de dar medicamento muito forte para Simon, fazendo-o ficar inconsciente. E o doutor ficaria livre para fazer o que quisesse e ter um álibi. Primo Andrew agora é interrogado. Poirot agora o acusa, sendo um forte candidato, já que procurava controle sobre a fortuna de Lynette, visto que queria sua assinatura no dia da sua lua de mel. Ele argumenta dizendo que se quisesse matá-la, usaria a própria arma para isso. Em seguida, Poirot interroga a enfermeira, acusando-a. E logo, a madrinha de Lynette entra para defendê-la. E é acusada também, já que pode estar no testamento e ganharia uma bolada com sua morte. Poirot aponta como as duas sempre andam juntas, a madrinha e a enfermeira, e uma verdade é revelada. Percebemos que as duas são, na verdade, um casal. A echarpe da madrinha é encontrada enroscada no barco com o buraco de um tiro, junto com a arma usada no assassinato e um lenço ensanguentado. Chegou a vez de Salome Otterborn ser interrogada, mas ela tenta desviar a atenção de Poirot, flertando com ele. Ela conta por que não simpatiza tanto com Lynette. No passado, ela a humilhou devido à cor de sua pele. Rosalie aparece e confessa que era tão fácil amar e odiar ela ao mesmo tempo. Poirot acusa a cantora de carregar uma arma no chapéu. E ela carrega sim, ainda por cima, um calibre 22, mesmo modelo da arma utilizada no crime. A mãe de Bulk invade o quarto, trazendo consigo o colar roubado da noiva. Ela o achou no próprio porta-joia. Agora, eis a questão. Ela mesma plantou o colar para retirar as evidências dela? De todo modo, quem fez isso queria que o colar fosse descoberto. Poirot revela que a mãe de Bulk o contratou para estar no navio, investigando um outro caso, o caso do próprio Bulk. Ela queria saber o caráter das Otterborns e contratou o detetive para investigá-las. Ele revela tudo sobre as Otterborn, que na verdade elas não fazem nada de errado. E Rosalie é perfeita para o seu filho. Rosalie fica muito irritada com a invasão de privacidade. Mais uma vítima é encontrada na roda de pá do barco. É Lois, a empregada de Lynette. O doutor revela que ela foi assassinada a bordo, há menos de 1 hora. Isso revela que ela pode ter visto o assassino escapar, e o dinheiro presente junto ao corpo indica que ela foi paga pelo seu silêncio. Porém, o assassino queria que ela se calasse indefinidamente. O Dr. Linus diz que a arma usada foi um bisturi e o primo Andrew o acusa, começando uma briga
terrível. Enquanto isso, Poirot encena o momento do crime. O detetive ainda não investigou uma pessoa, Bulk. Ele o interroga ao lado de Simon. Bulk fica irritado com o interrogatório, mas diz que sempre foi amigo de Lilith. Mas onde estava o casaco de Bulk? Poirot diz que na noite que Simon levou um tiro, Bulk, depois de chamar ajuda, voltou até o salão para pegar a arma. Foi até o quarto de Lynette e viu o colar. E pegou, e teve que atirar em Lynette. E depois foi a empregada que foi morta por testemunhar o assassinato, mas ele nega. O detetive percebe que ele não a matou, mas viu Lynette morta e pegou o colar, além de ter visto a empregada discutindo com um assassino e sendo morta. Porém, havia sangue em seu casaco. Bulk admite, e ele está prestes a revelar o assassinato, e alguém atira nele. Poirot persegue o atirador, mas sem sucesso. Poirot e Rosalie choram a morte de Bulk. E Rosalie revela que Bulk desejava que o detetive encontrasse o amor novamente e fosse feliz. Porém, ela não desejava isso para ele. Mas, sim, que ele encontrasse o assassino de seu amado de uma vez por todas. Há uma discussão no salão onde todos estão, e o detetive chega sendo acusado pela mãe de Bulk de ter falhado. Mas ele diz que não falhará com seu filho. Poirot começa a atirar para o céu, e os funcionários do navio fecham todos dentro do salão. Então o detetive diz: "O assassino está aqui e ficará aqui." Finalmente sabemos quem é? Enfim, é revelada a pessoa que empurrou a pedra sobre os recém-casados no templo de Abu Simbel. Foi o primo Andrew. Ele revela que não estava pensando na hora, que se sente aliviado por ter errado a mira e diz que não a matou. E Poirot diz que realmente não. Isso tudo foi muito bem planejado. Ele aponta: por que a mãe de Bulk o pintou com um casaco verde ao invés de vermelho? Porque ela não tinha tinta vermelha, e a tinta foi roubada pelo assassino, que o detetive finalmente revela. O responsável foi seu próprio marido, Simon Doyle. O detetive diz que Simon pode ter forjado o tiro na perna ou se ferido posteriormente ao tiro. Ele roubou a tinta vermelha que era para ser usada no quarto de Bulk e, na noite do tiro, ele batizou a bebida de Poirot para que não suspeitasse de nada. E Simon ficou sozinho no salão enquanto a arma sumiu. Ele pega a pistola, corre até o quarto da esposa e atira nela. A E-Sharp não foi utilizada para abafar o tiro de Lynette, mas para abafar o tiro que Simon deu em sua própria perna. E depois coloca uma bala na arma para que ninguém sentisse falta dessa última bala. Então, ele arremessa a arma e a E-Sharp no rio e espera pelo Dr. Linus, garantindo seu álibi. Simon continua negando tudo. Diz que não tinha como ter matado as outras pessoas. E é verdade. Mas ele teve um cúmplice, a própria Jackie. Eles eram e continuavam sendo amantes esse tempo todo. O detetive revela que no momento em que estava interrogando a empregada, ela emitiu comentários que o indicavam como o assassino. E assim que pôde, Simon revelou a ameaça a Jack, para que ela desse um jeito em Louise. Além disso, no momento em que Bulk iria revelar o assassino, Simon gritou um aviso para sua comparsa atirar, antes que ele a revelasse. Jack diz que não há provas. O detetive concorda, diz que tem somente uma arma encharcada sem digital, mas que veio com um lenço e nas águas quentes do Nilo tornaria a cor do sangue marrom opaco. E a tinta vermelha desbota para a rosa, comprovando todo o seu argumento. Jack finalmente confessa, diz que Simon precisava do dinheiro e ele o ajudaria no que for. O casal aponta a arma para Poirot. Eles pretendem fugir, mas eles estão na mira da senhora Otterborn também. Jack abraça seu amado e diz que eles vão conseguir, mas
No final, ela atira nas costas dele em direção a ela, matando os dois com uma bala só. Jack diz que o ama e os dois caem mortos. Remetendo à frase dita por Jack em uma conversa com Poirot, há um motivo pelo qual o coração é o órgão do amor. Morremos se ele parar para descansar. E eu não morrerei sozinha, pode ter certeza. E uma única bala bastaria para curar um coração partido. E foi o que ela fez. Por fim, Salome Otterborn está fazendo uma apresentação de música e vemos Hercule Poirot, sem o bigode, mostrando seu verdadeiro rosto e admirando a música. O e-book 100 receitas low carb e receitas para você preparar em casa mesmo sem experiência na cozinha. Acesse o link abaixo e veja. Mas, diz aí, você também foi enganado ou já sabia quem era o culpado desde o começo do filme?